E hoje nós damos continuidade a uma mensagem extremamente importante que nós começamos a falar na semana passada, sobre o tema geral, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu receio que ao cabo dessas ministrações, desse tema, eu receio que muitos ainda deixem de compreender essa verdade tão profunda, essa verdade tão essencial. Por isso eu quero rogar aos irmãos, que os irmãos parem por um momento toda e qualquer atividade mental que não seja a concentração no que nós essa noite vamos falar. Peço que os irmãos, se possível, ao chegar em casa ou durante a semana, assistam ainda a mensagem da semana passada, ainda que você já tenha participado, assistido, assista novamente. Vamos ruminar essa palavra, porque essa palavra ela precisa entrar definitivamente no nosso coração. A palavra da cruz, do modo como nós temos contemplado nas Escrituras, ela tem nos servido enquanto uma chave para abrir o discernimento acerca da verdadeira vida cristã, para que nós possamos de fato experimentar aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 1, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Então é preciso que nós tenhamos a plena compreensão do que seja o Evangelho. Isso porque, como nós advertimos na semana passada, o próprio Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua segunda epístola, no capítulo 10, ele claramente disse que ele tinha no coração um grande receio que a igreja, a esposa e noiva do Cordeiro, que ela fosse enganada, assim como a serpente enganou a Eva lá no deserto. Diz o apóstolo Paulo, ele tinha o receio de que também as mentes e os corações da igreja do Senhor, eles fossem enganados, a ponto de que a igreja viesse a perder aquilo que é essencial ao Evangelho, aquilo que diz a simplicidade concernente a Cristo, ou seja, aquilo que é essencial à verdade que é Cristo e a verdade acerca da obra que Ele realizou. Então é preciso que nós possamos dar a nós essa oportunidade, tá bom? Lembrando que nós, na semana passada, nós falamos acerca da cruz, sendo ela a que estrutura toda a história da humanidade. Nós demonstramos como que a cruz, ela é o princípio de toda a história da criação. Vimos que não há criação, não há mundo criado, não há nenhum ser criado, muito menos o homem criado, se não fosse a cruz de Cristo, que dá origem, e ela é a causa fundadora de todas as coisas. Parece um pouco estranho, porque as pessoas geralmente começam a pensar na cruz a partir de quando Cristo veio ao mundo, quando Cristo se encarnou, se fez homem e morreu lá em Jerusalém há 2000 anos. Mas não nos esqueçamos do que o apóstolo João declara em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando ele diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, a criação do mundo e a morte do Cordeiro coincidem num único e mesmo evento. Ou seja, a partir daí, nós precisamos repensar o conceito de morte do Cordeiro de Deus. Devemos repensar o conceito da morte de Cristo. Devemos repensar o conceito da cruz. Daqui a pouco eu volto neste ponto novamente. Mas guarde no seu coração sobre essa grande necessidade que temos de repensar e mesmo redefinir, à luz da Escritura, o significado da morte de Cristo e o significado da cruz de Cristo, uma vez que a criação do mundo, que a fundação do mundo se dá com a morte do Cordeiro no início de todas as coisas. Essa morte do Cordeiro, lá no princípio da criação, esse Cordeiro que morreu, o Cordeiro foi morto desde o princípio da criação. Essa morte se manifesta no centro da história humana. Não sem razão, a cruz e a morte de Jesus é que faz a divisão,
a separação em antes e depois, né? Cristo na cruz é o marco em que tudo se separa, tudo se distingue a partir de Cristo encarnado e manifestado, agora sim, no tempo, de maneira histórica, em Jerusalém, quando ele na cruz do Calvário sofre ali a sua paixão. A história é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, tendo a morte de Cristo como sendo esse fator determinante. E nós vemos então que se a cruz é o princípio, se a cruz agora é este meio, nós encontramos no livro do Apocalipse, quando João agora já está olhando o Cristo na eternidade, já está olhando agora o Cristo que morreu, mas que ressuscitou e que ascendeu aos céus. E João então, ultrapassando todos os limites do tempo, ele contempla sobre o trono de Deus o Cordeiro de Deus, como tendo sido morto, em pé, tendo ele 7 olhos e 7 chifres, em plena vitória sobre todas as coisas. Vemos agora o Cordeiro de Deus no trono da eternidade, o Cordeiro de Deus entronizado no trono da eternidade, o que significa que se a cruz é o princípio de tudo, se a cruz é o centro de tudo, a cruz também é o fim de todas as coisas. O princípio da criação, no meio da história e no final de todas as coisas, você vê o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus e o Cordeiro de Deus. Tudo foi criado por Ele, para Ele, e tudo foi criado nele. Toda a história é cristocêntrica. Então nós mostramos aos irmãos a importância do que é o Cordeiro de Deus, do que é a morte de Cristo, do que é a cruz de Cristo. Agora, a grande questão que nós instauramos, e o próprio tema dessas mensagens, para que não se anule a cruz de Cristo, já nos desperta a atenção. A grande questão que nós estamos trazendo é exatamente qual é o significado dessa morte. Você já sabe que a morte é o princípio, que a morte é o meio, que a morte é o fim. Você já sabe que nada poderia haver, nada é e nada será sem a cruz. Você sabe da importância descomunal da cruz. Você sabe da importância histórica da cruz. Você sabe que a história é cristocêntrica, que a criação é cristocêntrica, que Cristo ele preenche todas as coisas a partir daquilo que Ele é para nós. Agora precisamos, mais do que nunca, rever e repensar o significado da morte de Jesus. Eu digo isso porque na semana passada nós começamos a levantar esses questionamentos. A despeito de nós vivermos num país cristão, no sentido da religião predominante, da religião prevalecente no nosso país, a despeito de nós brasileiros conhecermos a cruz enquanto símbolo do cristianismo, a cruz em todos os âmbitos e lugares possíveis, dentro de, como se diz, né, de igrejas ou de templos, né, que seja, vê-se a cruz em hospitais, em tribunais, em delegacias, né, nas cúpulas dos poderes da nossa nação. As pessoas fazem cruz tatuadas no corpo, carregam cruz enquanto um pingente pendurado ao pescoço. As pessoas carregam a cruz nas costas, fazendo penitência. Ou seja, a cruz é algo muito comum na nossa cultura. Agora, nós temos uma desconfiança. Essa desconfiança, ela é constatada quando nós perguntamos às pessoas, conversamos com as pessoas, ou vemos o trato das pessoas para com a cruz. E nessa desconfiança nós descobrimos uma coisa, que há muito tempo perdeu-se o significado da cruz. Apesar de as pessoas terem um profundo respeito ou uma profunda veneração pela cruz, mas o fato é que, tendo perdido o significado da cruz, o que restou? Restou apenas a aparência da cruz. Restou apenas o artefato chamado cruz. Restou apenas um instrumento de tortura muito comum. E aquilo que de fato aconteceu quando Jesus estava ali manifestando na cruz do Calvário
ele está manifestando, o Pai manifestando a sua morte que aconteceu desde a fundação do mundo. Esse sentido, esse significado foi perdido. E eu quero demonstrar isso aos irmãos nessa noite. Eu quero evocar essa noite, a partir de um texto bíblico, de Filipenses capítulo 2, eu peço que os irmãos abram a escritura. Quero evocar e demonstrar aos irmãos, por meio da escritura, o que é a cruz de Cristo. Quero demonstrar o significado dessa cruz. E agora eu retomo aquele ponto que eu falava agora há pouco, e eu disse que nós voltaríamos nele. Você precisa pensar algo. Quando eu pergunto aos irmãos, vocês creem de fato no coração que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo? Olha o que eu estou perguntando para os irmãos. Porque geralmente nós costumamos produzir significados. Nós procuramos intervir no texto bíblico e tentar dizer aquilo que o texto não diz. Mas como nós não temos talvez uma outra resposta, acreditamos que deva ser deste modo como nós falamos. Quando eu pergunto, vocês creem de fato que o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo? Aí as pessoas, no primeiro momento, não sabem aonde nós queremos chegar. Elas dizem, óbvio, eu creio. Todos que creem na morte de Jesus sabem que ele morreu, o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Eu pergunto, mas como assim? Como o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo? Eu passo a indagar os irmãos acerca disso. Porque a lógica aqui deve ser evocada, o raciocínio, no sentido de que o salário do pecado é o quê? É a morte. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 12, havendo o pecado entrado no mundo por intermédio de um homem, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Então veja o que diz a escritora. A morte, ela é filha do pecado. A morte é o resultado do pecado. Não havendo o pecado, não pode haver morte, obviamente, uma vez que o salário do pecado é a morte. Uma vez que a morte entra no mundo por intermédio do pecado. Estou citando Romanos 5,12 e Romanos 6,23, em que mostra que a morte, ela procede do pecado. Dito isto, eu pergunto, antes da fundação do mundo, não havia mundo, se é antes da fundação do mundo, e ainda que seja desde a fundação do mundo, porque há 2 textos bíblicos que trazem essa variação, mas o fato é que, no princípio, não havia pecado. O pecado é o fenômeno que surgiu posteriormente ao momento da criação original de Deus. Ora, como pode o Cordeiro de Deus morrer antes da fundação do mundo? Se não havia mundo, não havia o quê? Não havia pecado. Se não havia pecado, não havia o quê? Morte. Porque a morte é o fruto do pecado. E o pecado entrou no mundo, primeiramente num cosmo maior, por intermédio de Lúcifer em sua queda, e posteriormente pela desintegração do homem em relação a Deus. Mas veja, se não havia, portanto, o pecado, como pode você afirmar que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo? Como pode você afirmar que é por meio da morte do Cordeiro que este mundo foi fecundado, conforme diz o apóstolo Pedro na sua epístola? Será que alguém diz, não, pastor, olha, quando a Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, deve-se entender isso pela fé, eles dizem, no sentido de que para Deus estava tudo feito já, não tinha mais nada a realizar, ou seja, é uma palavra que garante que ele viria a morrer. Eu pergunto, mas a Bíblia diz que o Cordeiro morreu desde a fundação, diz que ele morreu. Aí eu pergunto, se ela diz que ele morreu desde a fundação, e como você diz então que ele não morreu? E se você diz que ele morreu, eu pergunto, como pode ele ter morrido se não havia pecado? Vocês entendem o que eu estou perguntando? Isso nos leva a considerar uma coisa, que a morte do Cordeiro certamente não é essa morte que nós costumamos pensar
e interpretar. Não pense você jamais que uma mera morte física pode redimir alguém de alguma coisa. Você fala, mas como assim, pastor? Como assim? Você está falando uma blasfêmia. A morte física de Jesus não pode salvar o homem? Evidentemente que não. Porque se você sabe que Jesus paga o preço, eu pergunto, qual era o preço que você devia? Você devia uma morte física ou você devia uma morte eterna? Aí eu pergunto, e se a morte eterna teria pago o Cristo de Deus ao Pai uma morte física? Pode a morte física pagar uma morte eterna? Pensem nisso. Um homem do passado, um certo pregador, que já faleceu, pensando nisso, ele arranjou uma maneira de equalizar essa questão. Ele diz, olha, para Jesus poder morrer por nós e pagar a nossa dívida, dizia o pregador, Kennedy Reagan, somente se ele pagasse a morte, a nossa morte com a morte eterna, porque a morte do pecado é a morte eterna. E Jesus então diz, Kennedy Reagan, ou dizia, ele sofreu a morte eterna. Como assim sofreu a morte eterna? Aí é onde vem a criatividade humana, né? É que quando ele morreu, diz o certo pregador, não nós, tá bom? Isso é um grande equívoco. Ele então, Jesus não somente morreu a morte física, mas foi para o inferno. E ficou lá 3 dias e 3 noites, queimando nas labaredas, como você, porventura, ficaria, se fosse para lá. Daí vocês tiram até onde chega a mentalidade humana. Até que ponto chega? Por isso que há religiosos que se dizem cristãos, né? Não importa, mas o fato é que ele chegou a questionar, como assim? Jesus vai lá na cruz, morre na cruz e agora você está salvo? Mas eu acredito que ele morreu por mim. Você vai dizer, sim, mas agora você está salvo, então. Salvo de quê, afinal? Pense um pouco comigo, salvo de quê, afinal? Todos esses questionamentos, eles não visam para desafiar a verdade. A verdade não pode jamais ser desafiada. Esses questionamentos visam ao desafio dos dogmas, daquilo que o homem vai, durante o tempo, ele vai colocando como verdade, e as pessoas vão engolindo como verdade, e elas não refletem aquilo que dizem crer, elas não entendem de fato o que elas dizem crer, e elas não percebem que aquilo que elas dizem crer não tem efeito real nas suas vidas. Lembre-se, Jesus disse, ou melhor, Paulo disse, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar a tua alma. Pense nisso. Você já experimentou esse poder que te resgata de toda sorte de treva e de pecado? Eu creio no poder da cruz. Agora, o problema é que o modo como por muito tempo foi colocado, eu não tenho visto nada de poder. Eu tenho visto um cristianismo fracassado. Eu tenho visto homens e mulheres que dizem crer no Evangelho, dizem, mas a sua história, suas vidas, suas experiências são marcadas profundamente pelo pecado. Não pode o pecado exercer influência e poder sobre aquele que crê na cruz de Cristo. Mas o que nós vemos são cristãos derrotados, cristãos vencidos, cristãos que afirmam com os lábios a palavra, mas na prática não têm o poder da vida indissolúvel que o faz andar e viver como um verdadeiro filho de Deus. Os irmãos vão perceber que esses questionamentos que nós estamos trazendo visa nos levar a considerar o que diz a Escritura sobre a morte de Jesus. E a primeira coisa que eu preciso que vocês pensem comigo é: quando a Escritura diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, você precisa confessar esta verdade. Você precisa crer com o seu coração. Quando diz o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, você deve dizer no seu coração: o Cordeiro de Deus foi morto
desde a fundação do mundo. É assim que eu creio. Alguém pergunta, pastor, mas então o que aconteceu há 2000 anos? Há 2000 anos, o Cristo de Deus que morreu enquanto o Cordeiro de Deus, lá no princípio, esse Cristo de Deus, ele entra na história humana, ele entra no tempo, ele se faz carne, ele se faz homem. E por que que o Eterno entra na história em forma humana? Ele agora vai manifestar, ele vai mostrar ao mundo e mostrar ao universo, para esse mundo sensorial, o que ele já fez desde a fundação do mundo. O que acontece em Jerusalém é a manifestação daquele evento inicial que ninguém viu, que ninguém presenciou, porque quando o Cordeiro de Deus foi morto, ali não havia nenhuma criatura que pudesse presenciar ou perceber tamanha obra de Deus, que é a morte do Cordeiro de Deus. Então essa morte precisava ser manifestada, precisava ser mostrada, precisava ser exibida, precisava ser demonstrada, para que nós pudéssemos então compreender o significado da morte que ocorreu desde a fundação do mundo. Entendam, portanto, esses dois pontos iniciais: que o Cristo de Deus foi morto desde a fundação, não há dúvida, e aquilo que aconteceu há 2000 anos, o fato é que ali foi a manifestação daquilo que já havia acontecido e já estava acontecendo desde sempre. Alguém pergunta, pastor, sinto muito, mas não consigo entender. Porque quando me vem a ideia de morte de Cristo, o que me vem? Me vem quando ele foi preso. Ele não foi preso do Getsemane, sim ou não? Aí cuspiram no seu rosto, bateram no seu rosto. E ali começou o processo de tortura durante uma noite inteira, até que pela manhã, bem cedo, deram-lhe uma cruz e ele levou ao Calvário, onde seus pés e mãos foram pregados. E ali ele morreu crucificado. Quando eu falo de morte de Jesus, é isso que me vem à mente. Mas se isso que foi mostrado ao mundo, historicamente, é a manifestação do que já ocorrera, qual é o sentido dessa morte originária, primária, essa morte desde a fundação do mundo? É neste momento que eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo em Filipenses capítulo 2. Me acompanhem nessa história. Capítulo 2, versículo 5. Começa assim dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o nosso tópico frasal. Percebam que a partir do versículo 6, começa com um pois e, portanto, começa a explicação do que é declarado no versículo 5. Então, no versículo 5 você tem uma declaração. Vocês percebem aí ou não? Tudo que vem no versículo 6, 7, 8, 9, 10 e 11 é uma explicação, é um desdobramento, é um desenvolvimento do que significa o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, na autoridade do Espírito Santo, diga para ele: tende em você o mesmo sentimento. Aqui nós estamos tocando na essência do Evangelho. O Evangelho manifestando-se em nós enquanto um sentimento. Mas não é um sentimento no sentido sensorial. É como que ele dissesse que você tenha o mesmo pensamento de Cristo Jesus. Como que ele dissesse que você tenha a mesma disposição que houve em Cristo Jesus. Como que ele dissesse que você tenha o mesmo coração, a mesma disposição, a mesma entrega, o mesmo sentir. Ou seja, que você desenvolva ou permita que o Espírito de Deus crie em você uma atmosfera, assim como era o coração do Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse sentimento
esse sentir, essa essência do coração de Cristo. Ele vai explicando no versículo 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele sendo Deus, sendo ele o Cristo de Deus, sendo ele o Filho eterno de Deus, sendo ele o Filho unigênito de Deus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Olhem para mim. Vocês creem no poder da cruz? Quero demonstrar a vocês. Vamos entender uma coisa definitivamente. Para você poder entender a cruz, veja, a cruz é um remédio. A cruz é uma solução divina. A cruz é o único meio irredutível de Deus para o problema do pecado. Não entendemos o que é a cruz, não entendemos o que é o pecado, não entendemos quase nada. Para entendermos então o que é essa cruz de Cristo, precisamos entender o que é o pecado. Infelizmente disseram para você que pecado era o brinco, o batom, a calça comprida, a calça esporte, era boné, era tomar cerveja, fumar cigarro, ouvir Roberto Carlos e etc e tal. Ir para o cinema, para o forró e qualquer outra coisa nesse sentido. E você ficou acreditando a vida inteira nessas coisas. E você se absteve de muitas dessas coisas e nunca a sua vida foi mudada. Você pode ter mudado hábitos. Existem bons hábitos, né? Óbvio que existem bons hábitos. Mas estamos falando aqui de vida eterna, de salvação. Você continuou pecador, continuou mal, perverso, cafajeste, ou não? Mentiroso, continuou ladrão, malandro, ou não? Ganhando vantagem sobre os outros. Por isso que, puxa, mas eu abracei o evangelho e continuo tudo isso? Sim, porque o evangelho que você abraçou é outro evangelho. Para você entender o que está dizendo aqui em Filipenses acerca de Cristo, acerca da cruz, você precisa entender que o pecado é um sentimento. O pecado nasce de um sentimento. O pecado nasce de um desejo inexorável dentro do coração. Pecado é um desejo que se torna uma determinação dentro do coração. Pecado é uma obsessão. O pecado é uma condição de alma, é uma condição de mente, é uma consciência que diz assim no seu coração. Estou evocando aqui agora o protótipo da história, quando é dito acerca de Lúcifer, que ele dizia no seu coração: eu subirei. Olha, não é um desejo? Não é um sentimento? Ele não é o pai do pecado? Lúcifer caído não é o pai da mentira? Não é a origem, o começo de todo tipo e forma de pecado? Então olha para a raiz, o que é o pecado. Eu subirei acima. Olha o desejo de subir. Eu subirei acima das mais altas estrelas, das nuvens, e eu exaltarei o meu trono e estabelecerei o meu trono na extremidade norte e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o pecado mor, é o pecado primordial, é o pecado capital, é o sumo pecado, é o pecado na sua raiz, na sua origem, é um sentimento de querer ser. Quando esse sentimento foi posto em prática, olhem para mim, esse desejo de ser trouxe-lhe a sua morte. Vocês entendem? Sim ou não, pessoal? Agora olha para o Éden, onde estava também lá o homem. O que a serpente disse à mulher? Se comerdes desse fruto, se fizerdes do conhecimento o seu pão de cada dia, tu serás semelhante a
Deus, serás como Deus. E ali nasce o quê? O pecado. O pecado enquanto um desejo de ser semelhante ao Altíssimo, de ser igual a Deus. Enquanto a criatura, seja ela qual for, seja angelical ou hominal, toda criatura inteligente precisaria andar curvada e de joelhos, glorificando o Criador. Só Ele é eterno, Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é poderoso, e nós somos criaturas. Não, o pecado vem como esse desejo de usurpar aquilo que nós nunca poderemos ser e aquilo que nunca nós poderemos ter. Pecado, portanto, é orgulho, pecado é arrogância. O pecado é o desejo de ser aquilo que não somos e aquilo que não podemos ser. Isso é pecado. Pastor, mas é só isso? É só isso, e qualquer coisa que nasça desse sentimento de ser melhor, eu, para mim, em detrimento ao outro. Esse sentimento de ser, ele está sempre em oposição a outro. Quando Lúcifer diz, eu relevarei o meu trono, eu serei, esse eu aponta para quem? Ou para onde? Diga você, diga eu. Para onde sinaliza essa palavra? Diga. Para você própria, nunca para o outro, nunca para Deus, nunca para o semelhante, nunca para a criação. Esse pronome eu está vedado a toda e qualquer criatura. Por isso que o Cristo de Deus é o eu sou, Ele é o eu sou. Se Ele é o eu, nós não podemos ser este eu. Se o pecado, portanto, é essa arrogância, é esse desejo inexorável de ser o que não pode ser, e que contagiando o coração de Lúcifer, o coração dos homens, os levaram a toda sorte de miséria humana, vem agora Deus e diz, eu vou trazer um remédio para vocês. Eu vou trazer um remédio para vocês. Quem quer o remédio? O remédio é a cruz. O remédio é a cruz. Não tem outro remédio. Você não tem escape. Você pode construir quantas torres de Babel você quiser. Nenhuma te levará a Deus. Não há outro caminho. Por isso Cristo disse, eu sou o caminho. Mas eu sou o caminho não é o cristianismo, como o cristianismo quer fazer acreditar que significa esse texto. Quando ele diz eu sou o caminho, não fala de religião. Ele fala, olhem para mim. Pois ele, versículo 6, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Lúcifer julgou por usurpação o ser igual a Deus. Não sendo, desejou sê-lo. Causa e origem de todo pecado e morte. Para Deus só existe uma maneira de você ser salvo desse sentimento. Se esse é o problema do ser humano, do pecado, esse sentimento de Lúcifer, a única maneira é algo que te faça reconhecer, primeiro, que você não é. E agora, não somente reconhecer que você não é, mas você agora não desejar, por usurpação, o querer ser. Aí você fala, mas é fácil, eu sei que eu não sou e nem quero ser. Então você precisa demonstrar isso. Você precisa cultivar no seu coração o que esse não ser e esse não querer ser significa de fato. Porque Cristo aqui é colocado como um modelo. Quando ele diz, tende em vós o mesmo sentimento, quer dizer, Ele é o modelo. Quer dizer, olhe para Ele. Ele realizou, Ele fez. Então que você tenha o mesmo que Ele tem, olhe para Ele. O Evangelho nos convida à identificação com Cristo. O Evangelho não te convida a dizer que você acredita que Ele morreu por você. Não basta você dizer que acredita. O Evangelho é um convite à identificação com o Cristo. Por isso é dito nas Escrituras que nós devemos nos conformar
a ele na sua morte, na semelhança também da sua ressurreição. Por isso que o batismo, que é o ato inicial que inicia a pessoa no Evangelho, significa ser unido à morte de Cristo com Cristo, é morrer com Cristo. Não existe Evangelho sem cruz, mas sem cruz não quer dizer o artefato, porque pelo menos aqui dentro não tem nenhuma cruz estampada, mas a cruz está aqui. Não tendo aqui dentro desse prédio nenhuma cruz aqui, a mostra, mas a cruz verdadeira está aqui, enquanto mensagem. Vocês estão entendendo? Então não adianta dizer apenas, eu creio. Eu creio, igual também eu creio que o Bolsonaro vai resolver o problema do Brasil, igual eu creio que o Lula vai voltar e vai resolver o problema do Brasil, é assim que eu creio. É igual você crê também em bicho-papão, você crê em Saci Pererê, Cuca. A Cuca foi boa. Mula sem cabeça? Atenção, se você diz crer na morte, na cruz de Cristo, você precisa demonstrar o significado na prática de não ser e não querer ser. Então estabeleça esses 3 paradigmas. Primeiro, Lúcifer era? Ele era o quê? Não, uma criatura. Não é. Aquilo que tem início e tem fim não pode ser. É apenas um fenômeno que surge e desaparece. Lúcifer não era. Desejou ser. O que aconteceu com ele? Jesus, sendo ele, como diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, ou subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual. O Cristo de Deus era, ele é, Lúcifer era, não sendo desejou, Cristo era, sendo, não desejou ser. Princípio da cruz. A cruz, ela se dá, ela se entrega. A cruz não traz nada para si. Nada para si. Todo o sentimento de trazer para si, se esse trazer para si é em detrimento a qualquer pessoa, criatura, ou mesmo o próprio Deus, você está fora do princípio da cruz. O Cristo de Deus, sendo, não julgou por usurpação. Tem, salvo engano, a versão NVI diz que ele não se aferrou, ele não se apegou ao fato de ser, porque o Cristo de Deus poderia dizer, mas eu sou, poxa, é verdade que eu sou, sim ou não? Nós também não nos agarramos nas nossas verdades e nas nossas justiças, dizendo, não, mas eu... A cruz não está perguntando mais. Não importa se você tem, se você é, se você fez. A questão é, a cruz não se aferra, não se apega ao fato de ser. Por isso que esse Cristo de Deus, quando ele desceu, se fez homem, ele andou sobre a terra, e basta que nós aqui agora recordemos, por exemplo, imagine, quando ele andava ali, quando ele foi preso lá no Getsemane, imagine, naquela noite, uma turba de malfeitores com paus e pedras nas mãos, de madrugada chegaram lá no horto e manietaram as mãos de Cristo, os pés, amarraram os pés às mãos, bateram-lhe na cabeça. E qual foi a reação dele? Qual foi a reação dele? Ele simplesmente se entrega. Ele não se debate. Puxa, ele tinha todo o direito de falar 1 milhão de coisas ali naquele momento, de usar todas as forças possíveis, espirituais e físicas, para se desvencilhar, porque não é justo o que estavam fazendo com ele. Mas sendo, ele simplesmente não é. E aqui está a ideia de quando Paulo fala que o evangelho de Deus é loucura para os que se perdem. Porque os que se perdem falam, não, eu não posso concordar.
Olha, se você está certo, por que você se silencia? Por que você se permite ser maltratado, zombado, escarnecido, injuriado, injustiçado? Nós temos uma força muito viva de vingança e desejo de vingança e exercício de justiça muito forte dentro de nós. Nós vivemos querendo matar as pessoas diariamente. Estou mentindo? Você nunca diz assim, esses camaradas deveriam morrer. Você logo julga, você logo condena, e só não executa porque você tem medo do que lhe pode acontecer. Mas o fato é que nós vivemos 24 horas a julgar as pessoas. Toda forma de julgamento é uma pretensão de ser melhor que o outro. Toda forma de julgamento. Mas ali estava um homem impoluto, sem mácula, sem pecado, sem defeito. Foi preso, levado de uma casa para outra durante a madrugada. Em cada lugar onde chegava era julgado, era cuspido, era insultado. Imagine depois, pela manhã, já estava totalmente destruído, cansado. Imagina com uma febre muito alta, dores no corpo, humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça. Já estava com seu corpo todo dilacerado. Deram-lhe uma cruz que não lhe pertencia, que era a cruz de Barrabás. Colocaram-lhe sobre os ombros a cruz de um outro. Agora ele vai levando aquele madeiro. Chegando no Gólgota, ele sobe o monte com a cruz sobre os ombros, caindo, obviamente, a cada espaço ele ia caindo. Os homens ajudavam-no a levantar e cravaram-lhe. Estava ele na cruz. Agora, preste atenção no espírito de oposição da cruz. Não desmarque Filipenses, mas abra sua Bíblia em Mateus 27, 42. Esse texto eu tenho que ler com os irmãos, porque o peso dele me exige que eu leia. Alguns textos o pregador não precisa ler, basta mencioná-lo. Alguns outros, em razão do realce, exige que seja lido. Mateus capítulo 27, versículo 42. Não vamos ler do 40 ao 42. Olha só na sua Bíblia. Não, vamos ler do 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: olha o que diziam: ó, tu que destróis o santuário em 3 dias, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filhos de Deus, e desce da cruz. Sabe qual é a palavra inimiga da cruz? Está aí, muito bem. Quem falou? Eu ouvi alguém falar. Fale alto. Salva-te a ti mesmo. Essa é a palavra oposta à cruz. Vera, se defende. Salva a tua pele, livra a tua pele. Você não merece tudo isso. Você pode usar de todos os meios e artifícios e artimanhas. Não permita, desça da cruz. Mas você imagine o Cristo de Deus totalmente entregue, amando, e a instigação, essa voz da serpente dizendo: desce. Tudo que o maligno queria é: desce, reaja, seja macho, prova que você é bom, que você pode, que você é capaz. Você não dizia lá que edificava o templo em 3 dias? Poderia destruir, que você reedificaria? Então você é poderoso? Então você é bom? Então prova. Desce daí agora, que eu quero ver. Olha o texto, no versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desce da cruz e creiamos nele. Ou seja, qual que é a ideia dos homens caídos, os homens maus e perversos? É que esse silêncio da cruz
essa doação da cruz, esse sofrer calado toda forma de injustiça, sem nenhuma retaliação, sem nenhuma condenação, nem na afeição para os homens que se perdem, isso é uma loucura. Para o homem natural, você deve mesmo estar sempre pronto para reagir. Qualquer coisa é só falar. Fala que, como diz o Jeca Tatu, né, o Mazzaropi, pode falar que é suor. Estamos sempre dispostos. Olha, então, o versículo 42. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creiamos em ti. Olha o capítulo 15, versículo 30 de Marcos. O próximo livro aí, Marcos capítulo 15, versículo 30. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Essa é a ideia, anticruz. Entenda definitivamente isso. Volte para o texto de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, e aqui começa todo o símbolo da cruz. Tudo que a cruz significa, tudo que a cruz revela, é isso aqui. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Vai aí elencando. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Elenque, portanto, aí, olha, a si mesmo se esvaziou. Esse esvaziamento. Esvaziamento de quê, afinal? De quê? Alguns dizem, equivocadamente, que ele se esvaziou da sua glória. Mas como pode a essência gloriosa se esvaziar de si mesma? É certo que a sua glória, por pouco tempo, ficou oculta na humanidade. Isso é verdade. Mas não houve esvaziamento de glória. Esse esvaziamento é de plenitude. Porque imagine, quem era aquele que ali estava sendo cuspido, humilhado, xingado, apanhando? Ora, nada menos do que, como diz o apóstolo Paulo, ali estava o Senhor da glória. O Senhor da glória, puxa, na linguagem de João, ali estava o Logos encarnado, é o autor da vida, ele é o alfa e o ômega, ele é aquele em quem tudo existe, tudo subsiste, ali é o herdeiro de todas as coisas, porque para ele tudo foi criado, ele é a causa de todas as coisas. Então, esse esvaziamento é aquilo que no grego se chama kenosis. É simplesmente essa plenitude do ser não se colocar como aquilo que é. Ele se esvazia de si mesmo. Esse aqui é o não ser da cruz. E para Cristo, em muito maior proporção, porque ele sendo, se esvaziou. Então é lógico que para ele é uma atitude estupenda, extraordinária, porque como a plenitude simplesmente abre mão do ser. Isso é muito glorioso. Para nós em menor medida, porque nós não somos nada mesmo. E aqui está a grande questão. Poxa, como é que ele sendo abriu mão de si, esvaziou-se? Como pode? Aí está o espírito de santidade. Aí está o espírito da verdade. Agora, olha o poder da verdade. Da verdade. Sendo Cristo a plenitude, se esvazia. A verdade, ela tem o poder de levar a própria plenitude ao seu esvaziamento. Isso é tremendo. A verdade é poderosa. Agora, veja também, em contrapartida, o poder do pecado.
é capaz de levar alguém que não é a querer ser. Olha a oposição do que eu estou colocando. E tem mais, esse desejo de querer ser é um desejo profundo, enraizado dentro de nós. Isso se dá quando alguém fala contra você, fala uma palavra injuriosa contra você. Aí você fala, puxa, essa pessoa, ela está livre, totalmente perdoada, nada farei contra a vida dela, nem poderia fazê-lo, porque ela não é minha serva, essa pessoa é serva de Deus, não serva minha, e portanto ela está em paz, e todos os dias, quando eu me lembrar daquilo que ela disse, eu quero orar por ela e abençoar a vida dela. Alguém falar para você assim, mas como assim? Você se comporta como um covarde? Você é um tolo? Você é um otário? Já ouviram isso? Você precisa mesmo devolver, pagar com a mesma moeda. Então, esse desejo de vingança, de julgamento, é o desejo de querer ser o que não somos. Você não é Deus, você não é Senhor, você não é juiz, você é servo. Então o poder da verdade tem que nos levar também a essa mesma kenosis, a esse mesmo esvaziamento. Porque se o poder da verdade levou à plenitude que é Cristo, ao esvaziamento de si mesmo, agora imagine essa verdade operando também em nós. Tende em vós o mesmo sentimento que operou em Cristo Jesus. Então o versículo 7 diz, a si mesmo se esvaziou. De que forma isso acontece? De que forma? Olha o papel dos gerúndios aí. De que forma? Porque é muito simples, né? Se esvaziou. Aí se fosse numa reunião mais inflamada de certos movimentos, estava todo mundo, se esvaziando, eu estou me esvaziando. Meia hora gemendo no chão, estou me esvaziando, estou me esvaziando. De que está esvaziando? Para, levanta daí. Para de bobagem. Você está aí se enchendo de vanglória, dizendo que está se esvaziando. Tomando o próprio esvaziamento para se encher. A maneira não é gemendo. A maneira é assumindo a forma de servo. Permita-me corrigir. Cristo assumiu a forma de servo. Ele é Senhor. Mas você de natureza já é servo. Todos nós somos servos de nascimento. A razão da sua existência, Deus te fez para servir. Você não tem outra utilidade nessa terra senão servir a Deus e aos homens com todos os seus dons, com todos os seus talentos, com tudo aquilo que porventura o Senhor graciosamente confiou às suas mãos. Então a maneira de você dizer que não é dizendo. A maneira da kenosis não é dizendo, eu estou sofrendo uma kenosis. E não adianta se contorcer, que não é assim. A maneira é como Jesus. João capítulo 13. Nós temos um quadro belíssimo ali pintado dessa kenosis. Sabendo Jesus que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. O amor verdadeiro, ele vai até o fim. Amor não fica pela metade. Nunca. Em nenhuma circunstância. Não há nenhuma razão para o amor ficar à metade do caminho. O amor verdadeiro vai até o fim. E agora é dito que diante disso, vendo ali os seus a quem ele amou até o fim, ele simplesmente tira suas vestes de cima, ele cinge seus lombos com uma toalha, e agora ele se inclina diante
de cada um dos seus discípulos que ali estavam, 12 no total. E ele vai lavar os pés um a um. Um a um. Para quem não sabe, de acordo com o tempo e a cultura de então, aquele que lavava os pés, essa prática era muito comum naquela região, aquele que lavava os pés era sempre um escravo. Mas não era um escravo comum, era o escravo dos escravos. Sabe aquele escravo que até os escravos mandam nele? Era este, o que fazia esse papel de lavar os pés, quando o dono da casa chegava, quando amigos do dono chegavam em casa, quando viajantes eram recebidos em casa, na casa de alguém, vinha lá o escravo dos escravos fazer esse serviço sujo, porco, do ponto de vista da humanidade. Não é? Todo mundo quer ter os pés lavados, mas eu lavar, não. Alto lá. Isso é serviço para o escravo dos escravos. Agora, aquele que é o Senhor, imagina o Senhor. Você já parou para pensar por um momento nisso? O Senhor da glória, o Eterno, o Logos, Criador de tudo, despindo-se. Isso é simbólico, significativo, muito mais do que literal. Há uma literalidade nisso, obviamente, mas olha o significado. Quando ele tira as vestes, esse tirar as vestes de cima é a representação da sua quenoses, do seu esvaziamento, se despir. E agora ele toma uma toalha e cinge os lombos. Para os outros ele se despe, se esvazia. Para si, ele se restringe, na linguagem de Paulo aos Efésios, com o cinturão da verdade. Com qual objetivo? Agora ele se inclina, ele se ajoelha, ele desce, ele se humilha, ele vai até o humus para lavar os pés. De quem? Se fosse pelo menos do Bolsonaro, né? Da rainha da Inglaterra, do Papa, do Barack Obama, já passou tanto tempo, do Lula, né? Poxa, não, para lavar os pés de Tomé. Tomé não acreditava nele. Nem depois que aconteceu ele acreditava. Por que eu vou lavar os pés se ele não acredita? A lei aqui qual que é? A lei tem que ser aquilo que produz alguma coisa. O cádmio não está produzindo, cai fora. Lavar pé de quem não produz, não. Está só aí perturbando, nem acreditar, acredita. Mas não é a nossa lógica mercantil? Para lavar os pés de Judas. De Judas. Jesus sabia quem Judas era. Ixi, todo mundo sabia, Jesus então. Mas ele é servo. O servo não pergunta assim, eu devo lavar os pés de Judas ou não? O que você acha? Não, o que você acha, na sua opinião? Jesus devia ou não lavar os pés de Judas? Se fosse para fazer uma enquete, naquele tempo, Jesus vai lavar os pés, mas ele está na dúvida, vocês acham que ele deve lavar ou não os pés de Judas? Quando chegou nos pés de Pedro, Pedro falou assim, não, olha o orgulho, meus pés não, Jesus é grande demais, é poderoso, como é que ele vai lavar meus pés? Agora imagine eu no lugar de Jesus, eu falaria, ué João, Pedro, você é doido? Agora há pouco você estava debatendo, discutindo, porque você não queria lavar o pé de ninguém. Porque é sinal que você é grande, você é poderoso. Né? E agora vem com essa onda de humildade. Você está agindo com duas caras aí. Na minha frente age de um modo, nas costas age de outra maneira. Mas não seria da minha parte também isso uma manifestação do meu próprio ego? Jesus fala, olha Pedro, se eu não lavo os teus pés, não tem parte comigo. O que eu faço agora, vocês não entendem ainda, mas depois vocês entenderão. E o fato é que Jesus diz, lavai os pés
uns dos outros. A cruz nos leva a isso. Acabou. O que passar disso não é cruz. Nós somos servos. O Cristo de Deus assumiu a forma de servo, a forma humana, para servir. E agora nós somos convidados. Tende em vós o mesmo sentimento. Nós fomos chamados também para servir uns aos outros, para nos despir de todo orgulho, de toda vanglória, cingirmos os lombos com a verdade e servir o outro em amor. Para isso fomos criados. Para isso viemos à existência. De modo então, queridos, imaginem, presta atenção, que é dito agora que depois que ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Olha como é profundo esse espírito de doação. Não diz que ele foi humilhado, a si mesmo se humilhou. Ou seja, aquela condição humana e em sofrimento que ele estava, não lhe foi imposta. Ele não estava ali à força, por força de obrigação, por força legal. Não, ele estava ali voluntariamente. Ele veio voluntariamente. Nada lhe obrigou. Não era uma missão coercitiva. Era voluntária. A cruz nos leva a ter atos de doação sempre voluntária. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quando então estava lá o Cristo na cruz, das 7 vezes que ele falou algo, ele disse por fim: Pai, está tudo consumado, está terminado. Em outras palavras, como que ele dissesse: tudo aquilo que eu deveria fazer está feito. Nada mais resta a fazer no que tange a salvação do homem. Naquele momento, o homem Jesus, atenção, o homem Jesus, atingiu o último degrau da sua ascese em direção ao Pai. Jesus, homem, na sua trajetória e na sua história humana, falo de Jesus de Nazaré e não do Cristo de Deus. Esse Jesus, durante a sua trajetória, a sua história, ele estava avançando passo a passo em direção ao Pai. Quando diz tetelestai, ou seja, está consumado, está feito, quer dizer, eis aqui o primeiro homem a entrar na glória. Primeiro homem a entrar na glória. O primeiro homem agora a ter em si a consumação plena de sua salvação. Razão porque agora esse Jesus, homem, que é segundo a carne, ele se torna, portanto, ele se torna o autor, ele se torna o arquê da salvação de todos aqueles que lhe obedecem. O tema da mensagem diz, para que não se anule a cruz de Cristo. Nós fizemos a pergunta na primeira semana, na semana passada: pode, porventura, a cruz de Cristo ser anulada? A resposta principal é: jamais, absolutamente. Quando Jesus declarou, está consumado, nada pode mudar essa história. Nada pode mudar esse fato. Nada pode alterar essa realização. Nada pode. Tanto é que, tendo ele agora entregado seu espírito, portanto, tendo ele morrido, nem a morte foi capaz de detê-lo dentro do Hades.
A morte no Hades não pôde deter ali Jesus no Hades. Os vermes, os gusanos, não tiveram o poder de devorar o seu corpo, porque agora todo o poder tinha sido dado a ele, o poder da verdade, o poder do evangelho. Este homem agora venceu, e agora ele sai ressurreto da sepultura, e de acordo com o Salmo 24, na sua trajetória voltando ao Pai, não houve principados, não houve potestade, não houve portais, que pudesse resistir à entrada triunfante de Jesus diante do Pai. Pelo contrário, todos os portais tiveram que levantar a cabeça. Principados e potestades baixando a cabeça, e o coro cantando: levantai, ó portais, as vossas cabeças. Vocês têm que ver o Rei da Glória entrando, subindo, triunfante. Nada de baixar a cabeça. Deve olhar, ver e abrir alas para que o Rei da Glória passe. Primeiro homem entrando na glória. Nada pode alterar esse fato. A cruz de Cristo, ela efetuou uma obra plena e completa. Agora, olhe para mim. Imagine vocês que é possível anular a cruz de Cristo. Olha, após a declaração que acabamos de fazer, fazemos uma outra declaração. É possível anular a cruz de Cristo. Não necessariamente nesses termos, Quando Paulo fala para que não se anule a cruz de Cristo, ele quer trazer um certo sentido. É como que ele dissesse assim: olha, a cruz não pode jamais ser anulada. Agora, é possível e provável que esse estupendo poder da cruz não tenha todo o seu efeito e não realize, não manifeste toda a sua potência em você. Então esse efeito da cruz pode ser neutralizado em mim, pode-se anular os seus efeitos em mim, não nela em si mesma e nem no Cristo de Deus. A partir do momento que você, sabendo do que é a cruz, o não ser, o abrir mão do não ser, e você então voltar as costas a esta suprema verdade, ainda que você carregue junto ao seu pescoço uma cruz, os efeitos da cruz de Cristo não alcançarão jamais o seu coração. Vocês entendem? Na próxima semana eu vou concluir essa mensagem. Eu a fiz em forma de trilogia. Inicialmente eu fiz apenas uma, mas depois eu dividi em 3 partes. Vamos apresentar quais são, que poder é esse dessa cruz. Ou seja, aqueles que abraçam essa cruz, eles experimentam um poder de vida indissolúvel. A cruz, que parece ser negativa do ponto de vista humano, quando fala cruz, lembra de morte, não é? Mas é a morte que traz a vida. É a morte que traz a vida. Então essa morte, ela se faz um tremendo poder de vida indissolúvel em todo aquele que nela crê, em todo aquele que a abraça. Tá bom?